Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Esperar entrar aí os irmãos, para nós começarmos aqui, que nós vamos falar hoje aqui nessa live. Pai do Senhor, para quem já vai chegando aí, amém? Nossa irmã Lisandra Cordeiro, a todos que vão chegando aí, qual hoje estaremos aqui gravando essa live para nós falarmos aqui de dois assuntos, né, muito importante para nós sabermos o que é que a Bíblia nos orienta. Deus abençoe nosso irmão Gilvan, nossa irmã também Mariana, obreira Mariana. E nós estaremos tratando aqui, irmãos, para você que está chegando agora, né, estaremos falando dois assuntos muito importantes para saber o que é que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia nos orienta sobre a coreografia e o teatro dentro dos nossos cultos. O culto que nós prestamos a Deus. Nós hoje estaremos tratando desses dois assuntos para ver o que é que a Bíblia nos orienta sobre isso que está tão usual hoje, né? Nos cultos evangélicos. E nós temos que ver na Bíblia o que é que a Bíblia fala sobre isso. Porque não adianta nós introduzir coisas nos cultos a Deus se a Bíblia não tem respaldo, a Bíblia não orienta. Porque sabemos que o culto a Deus, né, tem coisas que a gente não podemos pegar, copiar do mundo e trazer para dentro da igreja. E a Bíblia está na nossa mão para nós nos orientar sobre esses dois assuntos que muitos não gostam de falar, né? Muitas igrejas estão aderindo a isso, muitos pastores concordam com isso, outros discordam, mas o importante é nós vermos o posicionamento da Bíblia, né? Porque é a Bíblia que vai nos orientar. E nós temos, né, nas nossas mãos essa bússola, tá? Há muito tempo que eu estou há 23 anos do Evangelho, quando eu aceitei Jesus, eu não via, né? Não tinha essas coisas de coreografia dentro da igreja, nem teatro. Isso vem dos anos desse para cá, e muitas Assembleias de Deus, isso começou com as igrejas neopentecostais, tá? Que tantas as Assembleias de Deus, elas criticavam, né? Fazia críticas, ficou até ruim de sair essa palavra aqui agora, fazia críticas às igrejas neopentecostais, por fazer as igrejas também batistas, né? Começou também, mas veio mais pelas igrejas neopentecostais. E muitas igrejas, muitas Assembleias de Deus, metiam o pau nas igrejas neopentecostais, criticavam pra caramba, e agora nós vemos a maioria das Assembleias de Deus fazendo tal. Quer dizer, irmãos, como é que é isso? Antes criticava as igrejas neopentecostais, as igrejas batistas, tradicionais, e agora estão também fazendo uso desses artifícios, vamos colocar assim, né? Desses artifícios, né, do teatro dentro da igreja, da coreografia dentro da igreja, particularmente a questão da coreografia. O próprio Deus me deu uma experiência, né, na época que estava eu iniciando esse ministério. O Senhor, Ele me deu um sonho, me mostrando sobre a coreografia. Isso eu falo, tenho uma experiência pessoal. Eu já tinha certas dúvidas, mas desde esse dia que o Senhor me deu um sonho, né, eu vi que isso, né, não tem como a gente dizer que está a Bíblia
aprovando isso. Sei que muita gente vai ficar um pouco chateado comigo, mas o meu intuito aqui é mostrar o que é que a palavra diz. Prevalece o que a Bíblia está escrito. Né, irmão? Não é a minha opinião, não é a opinião de ninguém. Nós temos que saber que temos que filtrar muitas coisas para nós trazermos para o culto, que não podemos copiar o que está lá fora e trazer para o culto a Deus, que Deus tem exigências ainda. Né? Não é qualquer culto que Deus vai aceitar, que Deus vai receber, tá? E para eu começar já tem aqui 9 pessoas, um dos textos que muitos se baseiam para que venha se introduzir a coreografia no culto e o teatro, não é tanto nem o teatro, mas a coreografia, é a passagem aqui de 2 Samuel, capítulo 6, vamos ler o versículo 14, versículo 15 e o 16. 2 Samuel 6, 14, 15 e 16. Este é um texto que muitos pegam para se apoiar, para justificar, né, a coreografia no culto. Diz aqui, verso 13, 2 Samuel 6. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estando Davi cingido de um éfode de linho, assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Verso 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei que ia bailando. A tradução pode estar dançando, tá? Dependendo da tradução, é dançando. A minha aqui está bailando e saltando diante do Senhor. O desprezou no seu coração. Esta passagem aqui que cita quando Davi pegou a arca já estava há 20 anos na casa de Eleazar, né, filho de Abinadab. Depois da morte de Saul, a arca foi tomada. Ficou lá a arca durante todo esse tempo, né? Depois da morte, dos filhos de Eli, ficou essa arca todo esse tempo lá. Quando Davi assumiu o trono, Davi procurou ir buscar a arca do Senhor lá na casa de Eleazar, filho de Abinadab. E quando Davi, na primeira vez que tentou levar a arca para Jerusalém, a Bíblia nos diz aqui que usar a arca aí em cima do carro de boi, Davi e o povo, né, glorificando, dançando ali, agradecendo a Deus. A arca estava em cima do carro de um boi, que não era para o boi carregar a arca, era para os levitas carregar. Mas Davi esqueceu de consultar isso aqui, Já quero aqui abrir um parêntese, para a gente já focar nisso. Davi esqueceu, ele mesmo diz aqui, que esqueceu de ver o que é que as escrituras diziam sobre transportar a arca. Ele quis fazer do jeito dele. Pegou um carro de boi novo, colocou a arca em cima e começou a ir levando a arca em cima do carro de boi, a qual Deus tinha determinado, né, por intermédio de Moisés, que a arca, quem tinha que carregar a arca, eram os levitas, que tinham que carregar ela sobre o ombro deles. Já é um erro que Davi cometeu. Outro erro foi quando o carro do boi passou num buraco, que a arca, o carro balançou e a arca quase que ia caindo. Uzá colocou a mão e tocou na arca. Também era proibido, irmãos. Ninguém podia tocar na arca, a não ser
os levitas que carregavam ela e os sacerdotes e sumos sacerdotes. Davi esqueceu de olhar aqui e se orientar pela palavra de Deus. É o que nós temos que fazer hoje, abrindo os parênteses para eu falar sobre isso aqui. Aí morreu Uzá, botou a mão na arca, Deus fulminou Uzá na hora, Davi ficou logo desorientado, triste, e procurou ver na Escritura o que é que a Bíblia dizia, né? O que a Escritura, que naquele tempo era a Escritura, a lei de Moisés, dizia sobre o transporte da arca. Davi fez tudo direitinho, deixou a arca na casa de Obed-Edom, ficou 3 meses a arca na casa de Obed-Edom. Quando Davi soube a notícia que a casa de Obed-Edom estava sendo abençoada, Davi foi buscar a arca novamente. Davi entendeu que a ira de Deus, a fúria de Deus tinha passado. Davi agora pega os levitas e vai lá buscar a arca com o povo. Davi faz tudo direitinho como estava na lei de Moisés. E diz aqui que a alegria de Davi era tamanha, que Davi, a arca na frente, Davi o povo, e Davi vinha dançando ou bailando. A minha tradução diz aqui no versículo 16, bailando, mas a sua pode ser dançando. E Davi ficou muito alegre, veio pulando, comemorando. Muitos pegam essa passagem aqui para dar ênfase à coreografia dentro da igreja. Irmãos, aqui não estava dentro do templo, não existia nem o templo ainda. Davi estava a caminho de Jerusalém. Davi estava na rua. Foi um momento único aqui. O porquê que Davi começou a saltar, a bailar ou a dançar, dependendo da sua tradição. A alegria era tamanha, a arca estava há 20 anos, a arca estava num lugar que não era para estar. Depois ficou mais 3 meses ali na casa de Obed-Edom, depois do caso que aconteceu de Uzá morrer. Davi estava feliz à beça, estava ali levando a arca e sabia que a arca era novamente a presença de Deus no meio do povo de Israel. Não era qualquer coisa, não foi nada predeterminado ou pré-ensaiado. Foi algo espontâneo ali, algo único que Davi sentiu, aquela alegria, começou a saltar ou a dançar, conforme a sua tradução. Eu fui pesquisar sobre esse texto aqui, essa passagem de dançar no original hebraico. Você vê que a nossa Bíblia, a tradução do hebraico e do grego para o português, tem muita dificuldade. É tanto que há várias versões da Bíblia. Muitos perguntam, por que há tantas Bíblias diferentes, versões diferentes? Eu estou te explicando aqui agora que há uma dificuldade de tradução para a nossa língua portuguesa. Porque a letra hebraica, o vocábulo hebraico não tem vogal, só é consoante. E há uma dificuldade muito grande, por isso que é bom nós, estudiosos da Bíblia, pregadores, ter mais de uma versão, porque há uma dificuldade. E é sempre a gente ir buscar no original que foi escrito, para nós entender melhor o que está se falando aqui. Eu fui ver essa palavra dançar que está na sua Bíblia aí, ou bailar como está na minha, no original hebraico quer dizer canhar. Canhar. Canhar quer dizer rodopiar. Olha a diferença para essa tradução. Na sua aí pode estar como a minha, bailar ou dançar. No original que foi escrito quer dizer, a palavra hebraica canhar quer dizer rodopiar. Davi começou a rodopiar no Espírito Santo de Deus. De tanta alegria que Davi estava, Davi começou a rodopiar. Aí eu pergunto a você, meu amigo que está aqui comigo, quero agradecer desde já a todos que estão nessa live, compartilhe essa live, tá? Ajuda outras pessoas a ouvir.
o que está se falando agora. O que é que tem a ver isso aqui para a gloriografia? Depois disso aqui, quando construiu-se o templo, né? Davi deu toda a planta ao templo a Salomão. Salomão foi quem construiu o templo, o primeiro templo. Você vê em algum lugar na Bíblia danças dentro do templo? Você vê em algum lugar no Antigo Testamento os judeus dançando dentro do templo? Fazendo alguma encenação dentro do templo? Alguma exibição dentro do templo? Temos que procurar, queridos irmãos, entender o que a Bíblia está falando. Aqui foi um momento único, particular. Davi estava no meio do povo, na rua, levando a arca para Jerusalém de volta, depois de 20 anos e 3 meses, precisamente falando, de a arca não estar mais no meio do povo de Israel. Davi estava ali, num ápice de alegria tão grande, que no original ele estava rodopiando, que é a palavra cantar, para a palavra dança ou bailar que está na sua Bíblia. Rodopiar, todo mundo sabe que é você pular, dar aquela rodopiada de alegria, pulando, e os instrumentos tocando, porque a arca estava voltando. Não era qualquer coisa, era a presença de Deus voltando para o meio do arraial de Israel. Não tem nada a ver hoje se pegar e se ensaiar gloriografias ou peças teatrais para fazer exibicionismo dentro da casa do Senhor. Vamos continuar no Antigo Testamento. Alguém aí pode colocar no comentário qualquer dúvida, pode colocar aí, qualquer pergunta, que depois eu respondo. Mas onde está no Antigo Testamento alguma passagem falando de exibição teatral ou musical dentro do templo? Para quem não sabe, o povo de Israel, até hoje, eles comemoram 7 festas anuais. 7 festas anuais. É um povo muito festeiro, todo mundo sabe disso. É um povo muito festeiro, o povo judeu. Mas ninguém vê nenhuma dessas coisas, nenhum tipo de dança, nem de nada. Isso acontecendo dentro do templo, do local de adoração a Deus. As festas que eles comemoram é na rua, entre o povo. Como as festas dos Pentecostes, a festa do tabernáculo, que é as festas das colheitas, a mesma coisa. E a Páscoa. Você vê que quando entra no templo, há, limites ali. Chegou ali no templo, o negócio de adorar a Deus, já tem ali as exigências. E como é que a gente pode dizer hoje, mas Davi dançou, Davi bailou, na sua tradução, ou no original hebraico, Davi rodopiou. Mas o que tem a ver isso? Com várias pessoas fazendo ensaios para se exibir. Mas isso é uma expressão do louvor. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor quer sacrifício de louvor. Não é exibição corporal do louvor. Vamos entender. Sacrifício de louvor é uma coisa. Exibição corporal é outra coisa. É simples assim. Mas quando a gente quer trazer as coisas do jeito que a gente quer, a gente ignora tudo isso. Ignora tudo isso. E nós vemos que com todas as festas que os judeus tinham, que comemoravam todos os anos, eles não faziam isso dentro do templo. O templo era para levar o sacrifício, para o sumo sacerdote apresentar a Deus.
O templo ou a sinagoga nos tempos de Jesus era para ler a lei de Moisés todos os sábados. A lei de Moisés era lida dentro das sinagogas nos tempos de Jesus, mas ninguém vê esse tipo de coisa. Nem depois, do Antigo Testamento, que iniciou-se o Novo Testamento, a era da igreja. Ninguém vê isso, irmãos. Quer dizer, não está correto diante da Bíblia esse tipo de culto a Deus. Ah, mas é tão bonito, aí apaga as luzes, aí tem igrejas que tem jogo de luz, tem até fumaça. Isso é culto? O que é isso? Eu pergunto a você. Você pode concordar com tudo isso, o direito é seu. Também quem não concorda, também o direito é seu. Mas o importante é quem concorda ou quem discorda esteja apoiado aqui. Se você não concorda, se você concorda com tudo isso, e a Bíblia está dizendo não, você está indo contra a Bíblia. Por que isso? Isso atrai pessoas, isso atrai, entre aspas, jovens. Será que Deus precisa de subsídios para trazer jovens, pessoas para a igreja? Será que a palavra não é suficiente? Por que os apóstolos não fez isso, não permitiu isso nos dias da igreja atual, desde a igreja primitiva? Por que isso vem agora desses anos para cá? A Bíblia diz lá em Romanos 12, não se conformeis com este mundo. O que nós estamos vendo é uma adaptação das coisas do mundo para dentro das igrejas, no pretexto de dizer que isso é uma estratégia. Estratégia, tirando os princípios, estratégia ferindo, o ritual de um culto a Deus. Os apóstolos fez algum tipo de teatro lá na igreja primitiva. Irmãos, estamos vivendo os dias trabalhosos que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo. Dias trabalhosos. Porque tentam se facilitar o evangelho, deturpar o genuíno evangelho. Há regras, há normas para nós cultuarmos a Deus. Nós temos que saber como cultuar a Deus. A Bíblia é clara, olha, limpa o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quer dizer, esse lugar aqui não é um lugar qualquer. Não é qualquer coisa que eu vou trazer e dizer aqui é Deus. Ou é a Bíblia que vai me orientar como cultuar a Deus, como adorar a Deus, como me comportar na casa de Deus. A Bíblia diz que a gente limpa o nosso pé. Quando Moisés, estou falando, Deus está trazendo aqui, viu a sarça ardendo, o que é que Moisés fez? Fez aquele intuito de ir. Deus falou, rapaz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa, santo é. Em pleno deserto, Moisés tentou ir, Deus falou, não, tira primeiro. Sinal que? De humildade. Tirar o chinelo é sinal de humildade. Chegar com humildade perante a Deus. Aí nós vemos isso hoje. Você vê isso, todo aí apaga as luzes, liga o jogo de luz, os efeitos, as fumaças, aí fica lá. Eu, às vezes, fico olhando pelo Facebook, fico prestando atenção e fico sempre me perguntando a Deus, Senhor, isso está correto? Porque o culto tem uma liturgia. Não pode faltar no culto louvor, não pode faltar no culto palavra, não pode faltar no culto oração. Mas estão introduzindo tantas as coisas que aquilo que não era para faltar está faltando e aquilo que não era para ter está tendo. Queridos irmãos, vamos nos despertar. Eu sei que muitos pastores não estão gostando de eu estar falando isso aqui.
Mas o problema não é meu, o problema é de quem está permitindo introduzir essas coisas no culto a Deus. Muitas das vezes pensando que Deus está recebendo esse culto. E o meu Deus ainda continua sendo exigente. Não é qualquer coisa que o meu Deus recebe. A Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Não tem nada disso. Jesus falou, lá em Mateus 21:13, diz: a minha casa será chamada casa de oração. Está também Isaías 56, verso 7, já Isaías profetizando que a casa de Deus será uma casa de oração. Vem Jesus recitando o texto de Isaías, a mesma coisa. Tentaram fazer lá uma casa de câmbio, né, de vendas, e Jesus quebrou tudo, todo mundo sabe a história. Jesus veio quebrando tudo, jogando tudo no chão, e Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. Eu pergunto aos irmãos, a você que está me vendo aí agora, participando dessa live, o que é que tem a ver casa de oração? O que é que você entende de casa de oração? O que é que você entende? Casa de oração não tem nada a ver de casa, o que? De apresentação. Que teatro, né, é feito num lugar que se apresenta as peças teatrais. A casa de Deus virou esse lugar agora? Coreografia. O que é que tem a ver coreografia hoje no culto? A igreja primitiva, repito, toda vez que eu faço live, faço questão de permitir. A igreja primitiva é o nosso espelho. Quando os apóstolos viram, houve a murmuração dos gregos, porque as viúvas não estavam sendo assistidas, atendidas. E os gregos ali convertidos foram reclamar com os apóstolos, Atos capítulo 6. Os apóstolos realmente confirmaram que estavam as viúvas sendo desassistidas. E eles fizeram o quê? Vocês escolhem 7 homens capacitados, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, porque nós cuidaremos na palavra e na oração. Olha o cuidado dos apóstolos. Nós cuidaremos da palavra e da oração. E aqueles que você escolher, cuidarão das viúvas. Aí você vê muitos esquecendo a palavra, não tem mais oração das igrejas. A igreja está ficando raquítica, fraca, anêmica. A igreja está ficando uma igreja superficial. Porque, irmão, para alegar o nosso ego, é fácil. Agora, para mudar o que está dentro de nós, para ter um choque no que está dentro de nós, tem que ser a palavra. Não é peça teatral, não é coreografia, não é nada de que possa introduzir no culto a Deus. E a gente vê, repito, do Antigo ao Novo Testamento, que isso não procede de Deus. Está entendendo? Por quê? Senão vinha da igreja primitiva até os dias de hoje. Para quem não sabe, a igreja primitiva ali, o livro de Atos, cobre os 30 primeiros anos da igreja primitiva. Quando você lê o livro de Atos, do primeiro capítulo ao último capítulo, você está lendo ali 30 anos da história da igreja. Por que que Deus fez isso? Para a igreja atual se guiar pela igreja primitiva. A igreja dos apóstolos, daqueles que ficaram 3 anos com o mestre aprendendo. Hoje nós vemos o homem fazendo o que ele quer dentro da igreja, nos cultos, introduzindo um monte de artifício e tentando justificar que isso é uma maneira de atrair as pessoas, que isso é uma maneira, de os jovens permanecer dentro da igreja.
Mas será que Deus está aceitando isso? A Bíblia está aqui para a gente pesquisar. Está entendendo? No início desse ministério, as irmãs tentaram introduzir isso aqui e eu fiquei assim e fui permitir. Mas o meu coração não testificou. As irmãs disseram, pastor, deixa que as crianças e tal. E eu fiquei ali, eu falei, aí permiti, cedi ali o apelo das irmãs. Quando eu te falei, não foi na mesma noite, Deus me deu um sonho, me mostrando que aquilo não era para ter dentro da igreja. Eu tinha dito sim para as irmãs, eu tinha autorizado as irmãs, mas Deus fez eu voltar atrás e conversar com as irmãs e explicar às irmãs. Falei o sonho para as irmãs e disse, olha irmãs, eu falei para vocês, mas Deus me deu esse sonho, e esse sonho eu entendi o que Deus estava falando comigo. Deus não está confirmando isso não. Desde esse dia, irmãos, a igreja já está com 11 anos. 11 anos. E a palavra, ela tem sido prioridade nesse ministério aqui. Porque eu entendo que a palavra é quem muda, quem transforma, quem liberta, quem mantém o crente no caminho. Não adianta a gente querer fazer as coisas para agradar o povo. Não temos que agradar o povo, temos que agradar a Deus. Você líder, agrade a Deus, procura saber de Deus se o que tu estás introduzindo dentro dos templos, no culto que você está dando a Deus com a sua igreja, que isso Deus está aceitando. Pergunte a Deus, ora a Deus, esteve interessado em saber o que é que Deus acha. Porque eu estou trazendo aqui uma experiência pessoal, não foi ninguém que me falou. Eu tinha cedido ao pedido das irmãs, depois tive que voltar atrás, porque Deus falou comigo e me mostrou o que é que ia acontecer se eu permitisse que aquilo fosse introduzido o culto a Ele. Está entendendo, gente? Uma coisa é você falar que ouviu de alguém, outra coisa é você falar que Deus te falou, Deus te mostrou em sonho. Foi um sonho muito claro, muito claro, muito claro. E que depois que eu fiz isso, fui lá para as irmãs para desfazer aquilo que tinha sido combinado, meu coração ficou em paz até hoje. Meu coração ficou em paz. Eu entendi que era isso mesmo, que eu não poderia permitir que a coreografia fosse introduzida dentro do culto. Que o teatro fosse introduzido dentro do culto. Que o culto a Deus não é da maneira que eu quero dar, não. O culto a dar, o culto a Deus é da maneira que Deus quer receber. Aleluia! Como há muitas coisas também no meio pentecostais que Deus não aceita, que Deus reprova. Muita meninice, muita palhaçada. Está entendendo? Muitas coisas que Deus também não aceita. Mas nós temos o Espírito Santo e a palavra para nos orientar. Agora é fácil eu, pastor Zé Carlos, fazer isso, introduzir essas coisas dentro do culto. O pastor vai ficar, poxa, esse é um pastorzão e tal, o pastor é um cara que entende o nosso lado e tal. Vai ficar bem para o povo, né? Você vai ficar bem para as pessoas e para Deus. Como é que é isso? Né, irmãos? A gente vê tantas coisas, irmãos. Vi vários componentes de uma coreografia, tudo se desviar. Cadê a coreografia porque só queriam saber de coreografia, não viam para um culto de doutrina, não participava, né, da escola bíblica. Depois eu vi, fulano se desviou. Mas não é para segurar os jovens dentro da igreja? Não é para incentivar os jovens? Não. Pregue a palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus. É isso, a palavra é quem sustenta a igreja, no pior momento, sustenta nós. E vamos parar de exibicionismo dentro dos cultos, tá? Porque está uma coisa séria, irmãos. Estão transformando os cultos a Deus em peças teatrais e exibição corporal, porque a coreografia, a expressão, né, que a pessoa está se expressando ali o louvor através dos movimentos. Onde está isso na Bíblia, terra? Derava sub de canto.
Onde está isso? No Novo Testamento? No Antigo Testamento? Onde está? Eu quero que alguém me prove isso. Que eu sou, volto aqui, gravo outra live e vou mostrar, olha a Bíblia, o irmão falou, a irmã falou que está aqui na Bíblia, tal, tal, tal. Eu vou aqui me retratar. Ejomanaravassui de Cantarábia. Não vamos moldar as coisas de Deus com o mundo. O Espírito Santo não precisa de invencionice dentro dos cultos. Ele precisa de uma igreja santificada, de uma igreja de oração, de uma igreja obediente, de uma igreja que se separe do mundo de Cantarábia. É isso que Deus quer da gente. Santificação, separação. Porque vai fazer diferença, irmãos. Porque é mais fácil a gente agradar a carne do que sacrificar a carne. Está entendendo? Faz um teste, pega essas pessoas e bota, vai 15 dias orando, jejum e oração, 10 dias para ver se vai aceitar isso. Não vai dar uma desculpa, não vou fazer. Mas para a exibição, não tem tempo ruim. Aí eu pergunto, isso Deus, será que Deus, vou botar um ponto de interrogação, será que Deus está aceitando esses cultos? A maneira que esses cultos estão sendo dados a Ele? Eu tenho que botar esse ponto de interrogação aqui, porque o que a gente está falando é de coisas que a Bíblia não está dando respaldo. Não está. Não temos no lugar nenhum, no Antigo nem no Novo, respaldo sobre isso. Está entendendo? Porque isso muitas das vezes faz aquelas pessoas que vão à igreja sair de lá, né, escandalizado. Oi, eu estou dentro de uma igreja ou estou dentro de uma boate? Eu estou dentro de uma igreja ou estou dentro de um teatro? Porque paga a luz, liga a luz, jogo de luz, fumaça, tudo isso. Um ímpio vindo num culto desse vai pensar o quê? Vai sair dali o quê? Pensando o quê? Vai sair dali confuso. Eu tenho um membro aqui na nossa igreja, eu não sei se ele está vendo, mas ele falou, pastor, quando eu me converti, eu procurei várias igrejas perto da minha casa, ele novo convertido. E ele falou que foi em várias igrejas. Ele falou que começou a ver essas coisas, um novo convertido. E ele falou, poxa, ele começou a estranhar, que ele começou a visitar as igrejas e ver, chegar lá, né, que ele queria ver a igreja que ele ia ficar, estava recém-convertido, e ele começou a ir às igrejas perto da casa dele, e a maioria, ele falou com isso. E ele, dentro dele, ele não aceitou isso. Um novo convertido, presta atenção. Se fosse uma coisa de Deus, o Espírito Santo ia testificar ou não ia? Ou não ia? Se fosse algo vindo de Deus, o irmão ia rejeitar isso? Ele novo convertido, não tinha entendimento de nada ainda, mas achava aquilo estranho. E ele falou, apagava as luzes e tal, jogo de luz. E eu fui visitando quando eu fui convidado para ir na igreja do pastor. E ele foi, chegou aqui tal, e está até hoje conosco, irmãos. Mas ele fez questão, quando ele viu eu botar esse tema, que eu ia trazer esse tema numa live, ele foi, deu esse relatório dele aí. E eu fiquei olhando, que bom, né? Mais uma prova que a gente não está no caminho errado não, porque eu estou aqui tentando esclarecer certas coisas na Bíblia que muitos pulam. Faz de conta que a Bíblia não tem isso. Por quê? Não é bom para a maioria da liderança tocar nesse assunto. Não é bom. Porque estão fazendo. Estão introduzindo dentro dos cultos essas coisas. Como é que eles vão fazer? Eles vão cortar na própria carne? Não vai. Mas eu corto na minha própria carne aqui porque o culto não é para mim. O culto não é para o povo. O culto é para Deus. Eu tenho que saber de Deus o que Ele quer de mim e da sua igreja no culto. Eu tenho que procurar agradar a Deus para quando a gente se reunir num culto, Deus receber. E quando Deus recebe um culto, Ele nos abençoa. Ele derrama da sua graça, do seu poder, das suas maravilhas. Por isso que não convém se tocar nesses assuntos, porque está se alastrando a cada dia. E nós vemos o quê? Os cultos a Deus enfraquecendo. Virando o quê? Shows. Virando o quê? Apresentações. Virando o quê? Teatro.
Será que isso está certo, irmão? Eu digo a você que não está, com toda a convicção bíblica aqui. Mas você não é obrigado a concordar com o que eu estou falando. Mas a Bíblia não está falando isso. Eu estou falando perante a Bíblia. Examine a Bíblia. Jesus falou, olha, examinais as Escrituras, porque dela vem o poder de Deus. Jesus certa vez falou para os fariseus, vós errais por não examinar as Escrituras. Porque hoje está um oba-oba, tudo pode, isso não tem nada a ver, está assim desse jeito. O nada tem a ver, tudo pode, a igreja está, se renovando, a igreja está se adaptando, tem que se adaptar aos tempos. Falei, tá bom. Uma pessoa dessa que diz isso, está dizendo que a palavra de Deus está desatualizada. Que a palavra de Deus não está atualizada. A palavra de Deus precisa se moldar com o mundo, porque ela é uma palavra, que não está atualizada com o sistema de hoje. É isso que eu estou entendendo? Ou a Bíblia diz que isso aqui é espírito e é vida. Se isso aqui é espírito e é vida, espírito envelhece? Espírito fica ultrapassado? Ou o espírito da vida, a todo momento, essa Bíblia, ela é vida. Não precisa de nada para salvar, só é pregar ela, do jeito que ela está. Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, queridos, na base lá que eu li, 2 Samuel 6, do 13 ao 14, você vê que não tem nada a ver. No original hebraico ali, a palavra é canhar, que quer dizer rodopiar. Estava ali levando a arca de volta para Jerusalém, não existia nem templo ainda, não era dentro do templo. Construiu-se o templo, não viu-se nada disso dentro do templo, nenhuma exibição corporal ali, se retratando os louvores, não se viu nada disso. As festas que os judeus comemoram, que é 7, eram tudo nas ruas, o lugar do templo era só de adoração. Só de sacrifício na época lá, antes de Jesus vir, E eles tinham maior reverência dentro do templo. Todo mundo sabe disso. Eles veneravam tanto o templo, que eles faziam do templo um semideus. É tanto que Deus permitiu 2 vezes o templo ser destruído, que eles veneravam até o templo. Ao templo eles veneravam, de tão santos que eles, o templo era para eles. Vocês veem hoje, até hoje lá, está lá só um pedacinho do Muro das Lamentações, chamado Muro das Lamentações, que é uma parte do muro ali, do templo. Você vê lá que está até hoje lá, eles vão lá e ficam fazendo as orações dele lá, reverenciando aquele pedaço de muro, para você entender como os judeus tinham o templo sagrado, santo. Está entendendo? Hoje nós temos que fazer a mesma coisa. A casa de Deus não é casa de bagunça, não é casa de apresentação, não é casa de show, não é casa de teatro, não é casa de apresentação de nada. É lugar de adoração, de louvor, de glórias a Deus, aleluia, onde nós entramos, oramos, estudamos a Bíblia, lugar de reverência a Deus, irmãos? Não é lugar de desfile, de moda, não é lugar de nada, de venda, não é lugar de nada, é um lugar santo para adorar, para glorificar a Deus. Não vamos transformar o templo, igreja, nesses locais que Deus não vai estar. Deus não vai estar no meio disso. Deus é pela sua palavra, ele diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Se Jesus falou que a casa dele, a casa do seu pai, será chamada casa de oração, não faça da casa de Deus outra coisa mais a não ser isto, lugar de ajuntamento para nós nos reunirmos em nome de Jesus para adorar, cultuar a Ele, orar, canto, porque Deus vai se agradar, Deus vai abençoar o lugar, as coisas vão mudar, pessoas vão entrar, vão ter sua vida mudada, transformada. É isso, irmãos, não é essas coisas que nós estamos vendo hoje, não.
Isso está trazendo escândalo para aqueles que não são cristãos, como esse irmão que pertence hoje ao nosso ministério, se escandalizou quando ele estava procurando uma igreja para estar. Hoje muitas pessoas olham isso, né, e se escandalizam de não entender o porquê que a igreja, antes os crentes eram identificados facilmente, o povo de Deus era identificado facilmente. Hoje está difícil. Está difícil, que as pessoas vêm para os cultos, né, de uma forma que só a misericórdia de Deus. E chegam dentro da casa de Deus, faz da casa de Deus tudo, menos casa de oração. Chega, dobra o joelho ali, nem 30 segundos já levanta. Isso é geral. Quando dobra o joelho. Quando não chega, senta e está ali. Como uma boneca Barbie, toda, né, que tem que ser, mas está esquecendo que não é só o exterior, não. Nós temos que estar preocupados em entrar na casa de Deus, para Deus mudar o nosso interior. O que é que adianta eu estar bonito, com um terno, mascaro, o que for, ou você com um vestido ou com um sapato, e entra dentro da casa de Deus, se senta como se você fosse ali, né, as atenções do culto. A atenção do culto é Jesus. Ele é o foco de tudo. Sem Ele, nós não fazemos nada. O culto tem que voltar novamente as atenções para Jesus. Não é para teatro, nem para coreografia, nem para exibição de cantor gospel, de pastor, seja quem for, trazendo as atenções do culto para Ele. Nós somos pó e nós somos cinza. Jesus é o foco, é o centro das atenções. Tem que estar assim, se não tiver assim está errado, né? Ele é o motivo de tudo. E Ele só quer que a sua igreja examine a Escritura, viva a palavra, aplique na sua vida. Pastores, vamos dar culto a Deus de acordo com a Bíblia. Vamos parar de estar agradando, trazendo coisas do mundo e moldando para aqui. Subsídios, coisas que está enfraquecendo a essência do culto a Deus. Está virando de casa de oração, está virando casa de apresentação, de cantor gospel, de pregadores de nome, de teatro, de coreografia e de outras coisas mais. Da casa de oração, muitos estão transformando em casa dessas coisas. E Deus vai ficar feliz com isso? Será que Deus vai aceitar isso? Até quando Deus vai aceitar isso? Porque a gente vê, no Antigo Testamento, né, estavam trazendo animais coxos, animais aleijados, animais cegos, e Deus falou: olha, eu não quero isso. Tenta dar isso aí aos vossos príncipes, aos vossos governadores. Malaquias, capítulo 1, capítulo 2. O povo estava levando para sacrificar a Deus animais cegos, coxo, aleijado. E Deus foi ali e levantou o profeta Malaquias para protestar o tipo de sacrifício que estavam levando para Deus. E aí? Qual é o sacrifício que estão fazendo para Deus? Porque estava cego, coxo, aleijado, achando que Deus recebia tudo. Achando que tinha que levar todo tipo de sacrifício para Deus, que Deus ia aceitar. Deus falou: olha, tenta dar aos vossos governadores, se eles vão aceitar. Deus falou assim, irmãos. Tenta dar a eles para ver se eles vão aceitar isso. Como é que eu vou aceitar isso? Presta atenção, Deus não mudou. Quem muda somos nós. Ele diz: eu não mudo. Eu não mudo. Quem muda é o homem. E o homem está mudando. O homem está se adequando ao sistema, né? O homem está inventando coisas. Porque Deus precisa da nossa ajudinha para as pessoas entrar no culto, para as pessoas permanecerem dentro das igrejas, para as pessoas se converter. Deus precisa da ajuda do pastor Zacarias, porque a Bíblia está ultrapassada. Para essas pessoas, a Bíblia é insuficiente. Aí precisa que a gente crie essas coisas para atrair essas pessoas. Isso é estratégia, rapaz. Estratégia ferindo os princípios que estão predeterminados aqui, ó. Que estratégia é essa? Que está ferindo o que está predeterminado aqui. Eu vou ficar por aqui, porque se der lugar mesmo, Deus vai nos levando, né? Mas eu creio que eu fui bastante claro aqui na palavra sobre isso. Quem quiser continuar fazendo essas coisas no culto, é com você e Deus, querido. Porque a gente dá conta de Deus que a gente faz, tá? E uma das coisas que a gente não pode é querer alterar as coisas santas.
profanar as coisas santas. Hoje, você vê muitos ministérios que quem está no altar agora é as bandas. Eu tenho que falar isso. Eu ia já parar, mas esqueci de falar isso. Quem está agora é a banda. É instrumento, é bateria, tudo. Em cima do altar. Os ministros estão espalhados, todo canto. Aqui na nossa igreja, o ministério é aqui, as cadeiras dos ministros, das obreiras, das missionárias, tudo aqui, ó. Mas aqui não tem nada. Aqui é só para pregar, aqui é só para cantar a Deus, trazer a palavra de Deus. Não tem nada aqui em cima do altar, porque o altar não é para estar banda, não é para estar bateria, instrumentista, é para estar ministro, trazendo a mensagem. Olha como as coisas vão mudando, irmãos. Sabe o nome disso, para quem não sabe? É transformar as coisas santas em comum. Quando você pega banda da igreja, jovens que cantam nos instrumentos da igreja, que toca, bota em cima do altar, transforma o altar, nisso, onde está a parte instrumental. E os ministros jogam para lá, é tornar isso aqui santo. Sempre que eu aprendi que altar não é para todo mundo estar. Altar não é para todo mundo estar transitando, estar em cima. Você vê, aí isso é profanar. Profanar, para quem não sabe, é transformar as coisas santas em comum. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que o altar é comum. Pode estar ali jovem, pode estar ali quem for, pode bater bateria, os instrumentistas, as bandas, pode estar ali quem for. Ali em cima pode estar todo mundo. Eu estou transformando as coisas santas em comum. Eu estou profanando o altar de Deus. O altar de Deus não é para qualquer um transitar. Se você quiser aprender com o pastor Zacari, com a Bíblia, eu estou ensinando o que a Bíblia manda. Você vê como é que estão as coisas. As coisas estão ficando assim, estão virando, ó. O que era errado é certo e o que é certo é errado agora. Aí, irmão, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai, a igreja vai ficando anêmica, a igreja vai ficando raquítica, as pessoas entram, não acontece mais nada, o Espírito Santo não se manifesta como ele queria. Sentir a presença de Deus, até o ímpio que entra ali sente. Sentir a presença de Deus, falar em mistério, isso não quer dizer quem é e quem não é, não. Falar em mistério não quer dizer que a pessoa é de Deus, que está com a vida consagrada a Deus, santificada, não. Porque Jesus falou, muitos virão em meu nome dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome profetizava, em teu nome profetizei, em teu nome curei, em teu nome falei novas línguas. Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado. Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Falava em mistério, curava, profetizava. Isso quer dizer alguma coisa, irmãos? Sentir a presença de Deus, até o ímpio, repito, sente. É nós fazer algo para Deus e sentir que Deus aceitou aquilo. É diferente. Está entendendo? Abel trouxe uma oferta caprichada. Caim não trouxe. Abel e a oferta foi aceita. Desde o princípio, Deus mostrou que Ele não vai aceitar qualquer tipo de oferta. Qualquer tipo de oferta não é só em dinheiro, não. Nós somos sacrifício vivo e agradável ao Senhor, como diz lá Romanos capítulo 12. Não é qualquer tipo de culto que eu vou dar que Deus vai aceitar, não. A Bíblia está aí para quem quiser se guiar pela Bíblia. Agora, quem quiser fazer por conta própria, transformar a casa de Deus em bagunça, é com você mesmo. Que a Bíblia diz que Deus não se escarnece. Vai chegar a hora que Deus vai cobrar. Porque a casa dele é casa de oração. Não é casa dessas coisas que estão fazendo aí, não. Por isso, irmão, eu quero encerrar aqui, agradecer a você. Me perdoe pela maneira que eu falo, que é assim que quem conhece sabe que eu ensino assim, que eu prego assim. Quando eu estou falando as coisas de Deus, eu fico assim, né? Mas é a maneira que Deus me usa, tá? Mas eu estou aqui para tentar. Eu serei uma voz. Eu serei uma voz para as coisas que estão sendo feitas no Evangelho, na casa de Deus. Eu serei uma voz para contestar isso com a palavra de Deus. Serei uma voz. Porque ninguém vai dizer, eu nunca ouvi falar isso. Vai.
Deus sempre levanta alguém para trazer o povo de volta. Trazer o povo de volta para o caminho. Isso foi com Elias, isso foi com Martinho Lutero. A igreja estava lá, ó, embrenhada lá com as coisas de Roma. Deus levantou Martinho Lutero para tirar o povo dele e disse: eu creio que antes que Jesus voltar, Deus vai levantar homens e mulheres para trazer a igreja dele para o verdadeiro culto a Deus. Para o verdadeiro culto a Deus. Eu creio que não vai ficar essas coisas aí não, enfraquecendo só o evangelho e escandalizando as pessoas. Não vai não. Deus vai levantar mais pessoas para ser essa voz. Para Deus mostrar que Ele não está satisfeito com essas coisas, que as coisas de Deus são santas, tá? O culto a Deus é um momento de muita reverência, de muita dedicação, não é essas coisas que estamos vendo aí não, irmãos. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, por favor, nos grupos. Compartilhe esse vídeo, tá? Que isso aqui é um ensinamento da palavra de Deus, né? E se Deus está me tocando para trazer esses assuntos, eu vou sempre fazendo live aqui para conversar com você, você comigo. Quem tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu estarei te respondendo, tá? Mas foi uma honra estar com vocês aqui agora, viu? Deus abençoe. Creio que eu estou ajudando muitas pessoas a ter um entendimento melhor, né, daquilo que é de Deus, para que as pessoas venham se educar e dar um culto racional a Deus. Um culto racional, usar a cabeça, né? A gente tem que usar a cabeça. Racional é algo que a gente tem que pensar. O que é que vai dar a Deus, né, irmão? Não é chegar como Caim, tá aí, ó. Deus falou, não aceitou nem ele nem a oferta. Abel pegou o melhor, escolheu do melhor novilho, tirou a melhor parte, levou para Deus. Deus, tanto a oferta como Caim, Deus recebeu. Deus abençoe. Até a próxima live, se Deus quiser. Eu estarei avisando aqui da próxima live, se Deus quiser, em nome de Jesus. Boa noite para todos.